Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Aqui estou para falar sobre um novo termo em sânscrito. Estava pensando na questão de como muitas pessoas falam alguma palavra em sânscrito, algum termo, às vezes até mesmo por modismo, porém sem saber o que esta palavra ou este termo representa. De modo que chega a ser engraçado, pois provavelmente, se ela soubesse, ela nem falaria, porque o conceito da palavra em questão poderia ir de contra com o que ela tem como conceito de divindade, né, como visão de vida. Então a palavra de hoje é a palavra Namastê. Vamos ver então o que significa. Esta palavra provém do sânscrito, cuja raiz é namans, que significa curvar-se, fazer uma saudação, reverenciar. Trata-se de uma saudação ou reverência do hinduísmo, semelhante ao saúdo você. Mas ao nos aprofundarmos nesta palavra, Namastê, veremos que este termo é muito mais do que uma mera saudação. Ela traz, inclusive, profundas questões filosóficas relacionadas ao nosso próprio entendimento da divindade. Literalmente, então, conforme eu comentei, Namastê significa curvo-me diante de ti, curvo-me diante de ti, podendo significar também o divino em mim reconhece o divino em você. E desta maneira podemos considerar a forma mais digna de cumprimento entre dois seres humanos, demonstrando, portanto, profunda humildade. Em um sentido mais amplo, significa o Deus que habita no meu coração saúda o Deus que habita no seu coração. Né? E a saudação gestual é com as mãos juntas, próximo ao peito, simbolizando a união com o todo. Então é Namastê. Se relaciona-se com o divino, né? O divino presente dentro de cada ser humano, representando um sentimento de respeito, invocando a percepção de que todos os indivíduos compartilham da mesma essência divina. Então aí nós temos a ideia do monismo, né? Da mesma energia vital, do mesmo universo. Portanto, o termo e a ação Namastê possui uma força pacificadora, né? De fato, espiritualmente não há diferença entre os seres humanos. Participamos todos de uma mesma essência divina. A maneira mais formal da saudação é conhecido como Namaskar, mas Namastê é normalmente utilizado no yoga e é algo que se diz ao instrutor, né, muito comum nas academias de yoga, para demonstrar que o praticante é agradecido pelos ensinamentos, podendo ser dito tanto no início como no final das aulas, com a finalidade de compor um ambiente tranquilo e pacífico. A saudação Namastê valoriza a essência do ser humano e na cultura ocidental acabou ficando conhecido por pessoas que têm atividades voltadas ao corpo, a yoga, a mente ou mesmo a natureza, tornando-se bem conhecida este cumprimento, né? Esta palavra traz, portanto, em si todo o entendimento de mundo, das energias e da vida
algo bem profundo, né? Muito mais profundo do que um simples cumprimento, sendo um reconhecimento da nossa essência, em que em sânscrito significa Atman, que no espiritismo é o espírito, na conscienciologia a consciência, né? Representando também assim que nos encantamos com a essência de outra pessoa que estamos referenciando. O Atman é o que temos de mais potente em nossa essência. Namastê, então, expressa gratidão, né? Inclusive temos aqui no Brasil o termo gratidão, mas o Namastê é tudo isso, né? Incluindo, portanto, várias dimensões de entendimento, assim como a interpretação espiritual do termo, que traz um conceito de unidade, de compreensão de nossa verdadeira natureza, a realidade de que todos somos um, né? Todos fazemos parte do mesmo, vamos dizer, do mesmo sistema existencial. Claro, cada pessoa expressa seus pensamentos e sentimentos, porém, metafisicamente falando, estamos todos em perfeita sintonia com a realidade divina. Namastê relaciona-se filosoficamente também a deixarmos de alimentar o ego, né? Já que no sentido o sentido do cumprimento é justamente ligar-nos a uma consciência suprema, ao invés de nos focarmos no ego do outro, né? Como quando nos dirigimos para o ego, podemos fazer acreditar que somos superiores ou inferiores ao outro, o que não é o caso, obviamente, do cumprimento Namastê. Porém, amigos, teoricamente, isso é uma coisa interessante, não faria sentido a um cristão o cumprimento Namastê. E eu vou explicar por quê, né? Levando em conta que é incompatível com a fé cristã, que não compreende os seres humanos como deuses, né? Já que no sentido religioso o cristianismo preza um monoteísmo transcendente. O que seria isso? Seria um Deus distante que transcende o ser humano, né? É como se fosse algo praticamente externo à sua própria criação, enquanto que no entendimento oriental desse cumprimento da yoga, normalmente nós temos o Criador e a criatura, né? A divindade, e nós como uma única substância, ou seja, tudo é Deus, inclusive ele estaria em nós mesmos. Então há essa grande diferença. Como na crença cristã os seres humanos não são vistos dessa maneira, né? Apenas um Deus, essa ordem de potência, vamos dizer assim, Deus está acima de tudo, né? Então nós temos uma questão que não é politeísta ou né, como é compreendida no hinduísmo, né? Então este cumprimento seria, do ponto de vista cristão, meio que uma idolatria, talvez seja interpretado como até mesmo uma falta de respeito, né? Já que Namastê vem dessa forma panteísta de ver o mundo, no entendimento da divindade, que vem da noção de que tudo e todos somos Deus, né? O Deus é tudo. Assim como disse o filósofo Spinoza, né? A natureza é Deus, esse mouse é Deus, essa carteira, esse teclado, né? Tudo participa da divindade, porque a divindade é a soma de tudo, a divindade está em mim, está em você. Porém, esta não é a visão do cristão, né? Se a gente for pegar como base o livro sagrado da Bíblia, então
é interessante que algumas pessoas podem até mesmo falar Namastê, mas não compreendendo essa ideia da visão hinduísta, né? Então imagina, se a gente for levar ao pé da letra, se você não diria para uma pessoa assim, você é um Deus e eu me curvo a você, em português, talvez seja interessante você evitar o uso de Namastê, né? É claro que na visão da existência oriental é bem diferente do ocidente, né? Alguns filósofos atingiram, como o caso do Spinoza, este conceito, não apenas ele, como outros também. Então é interessante que quando a gente repete algum termo, a gente entender a filosofia que está por detrás dele, de modo a você colocar um termo, né, uma palavra, afirmando aquilo que você acredita, aquela visão de mundo que você tem, para que você não entre em, vamos dizer assim, em contradições. Então, pessoal, este é o contraponto que eu gostaria de fazer e fiz sobre Namastê, a questão monista, politeísta, né, do significado, e essas reflexões todas que eu achei bem interessante. E fico por aqui então, até o próximo vídeo e Namastê.